No início do episódio, vemos a polícia japonesa discutindo os relatórios sobre Kira. Eles receberam 3.029 ligações e mensagens, além de 14 pessoas alegando conhecer ou já ter visto Kira em algum lugar. Ignorando as informações irrelevantes, um oficial analisa os registros e confirma que, como ele havia deduzido, a maioria das mortes ocorreu entre 16 horas e 2 horas da manhã, com 68% das vítimas falecendo entre 20 horas e meia-noite. Além disso, as mortes aumentaram nos finais de semana e feriados. Com base nesses padrões, Ellie conclui que o assassino provavelmente é um estudante. Ele argumenta que o comportamento de Kira, buscando justiça absoluta e querendo se tornar um deus, é algo infantil. Embora ainda não tenha certeza absoluta, Ellie avisa que quem descarta a possibilidade de Kira ser um jovem deve reconsiderar essa ideia. Nesse momento, Matsuda se manifesta, dizendo que não está defendendo Kira, mas que a criminalidade no Japão tem diminuído desde que os assassinatos começaram. No entanto, os demais oficiais ignoram seu comentário, e o chefe da polícia pede que ele se sente. Ellie então faz mais uma pergunta. Ele quer saber se, além dos nomes, as fotos das vítimas também estavam publicamente disponíveis antes de morrerem. Após a reunião, o chefe comenta que, embora possa entender o ponto de vista de alguns, dizer que Kira está fazendo algo bom e que merece reconhecimento seria inaceitável. Enquanto isso, vemos Light ensinando sua irmã, Sayu, até que seu pai chega em casa e ela sai. Ryuki comenta que Light parece muito tranquilo, e Light responde que caso alguém suspeite dele, ele tem formas de se livrar da situação. Na cena seguinte, durante o jantar, o pai de Light pergunta sobre seus estudos. Sua mãe e sua irmã reforçam que ele é um aluno exemplar e muito popular, então não há motivo para preocupação. Mais tarde, no quarto, Ryuki finalmente entende por que Light está tão confiante. Seu pai é chefe de polícia. Light confirma e revela que, graças a isso, ele pode hackear facilmente o computador da polícia e acompanhar a investigação de perto. Light hackeia o computador de seu pai e analisa os arquivos da polícia. Ele descobre que os investigadores estão considerando a possibilidade de Kira ser um estudante. Refletindo sobre o Death Note, Light explica que, ao escrever o nome de alguém no caderno, é possível definir a causa da morte. Até agora, ele tem usado ataques cardíacos, mas também pode especificar os detalhes da morte dentro de um intervalo de 6 minutos e 40 segundos. Para testar isso, ele decide escrever o nome de um criminoso, seguido por ataque cardíaco. Depois, dentro do tempo limite, determina exatamente quando a morte ocorrerá. Isso realmente funciona, Ryuki? Pergunta Light. Sim, funciona, responde o Shinigami. Então, as coisas vão ficar ainda mais interessantes. Light sorri. A seguir, vemos uma montagem do dia a dia de Light. Ele vai à escola, se diverte jogando e, ao mesmo tempo, criminosos continuam morrendo em diferentes horários. A cena corta para a polícia japonesa. 3 oficiais relatam ao chefe que, no último dia, mais 24 pessoas morreram, enquanto no dia anterior foram 23. Eles acreditam que isso prova que Kira não é um estudante. No entanto, um dos oficiais sugere que isso não é definitivo, já que um estudante pode estar fora da escola nesses dias. Ellie, então, interrompe e explica. Vocês não estão entendendo. Kira não quer apenas provar que não é um estudante. A verdadeira mensagem dele é que ele não precisa estar no local para matar alguém, e que agora também pode decidir o horário exato da morte. Ellie continua sua análise. Reparem, ele está matando criminosos a cada hora. Antes, isso não acontecia. Vocês acham que é coincidência? Eu não acho. Isso significa que Kira tem acesso aos arquivos da polícia. A cena retorna para Light, que chega em casa e reflete sobre a situação. A essa altura, Ellie já deve estar desconfiando da polícia. Ao mesmo tempo, Ellie compartilha suas suspeitas. Kira tem uma maneira de obter informações do departamento. Não posso ignorar isso. Ryuki, curioso, questiona Light. Não entendi. Agora ele vai suspeitar ainda mais de você. Essa mudança de padrão só faz parecer que você quer esconder algo. Light sorri confiante. Isso é exatamente o que eu quero. Ele quer me encontrar. E eu também quero encontrá-lo. Light hackeia o computador de seu pai e analisa os arquivos da polícia. Ele descobre que os investigadores estão considerando a possibilidade de Kira ser um estudante. Refletindo sobre o Death Note, Light explica que, ao escrever o nome de alguém no caderno, é possível definir a causa da morte. Até agora, ele tem usado ataques cardíacos, mas também pode especificar os detalhes da morte dentro de um intervalo de 6 minutos e 40 segundos.
Ao chegar em casa, ele observa pela janela, mas não vê ninguém suspeito. Ellie já começou a investigar a polícia tão cedo? Não acho. Isso exigiria muita gente. Além disso, não há motivo para ele suspeitar de mim agora. Para todos, sou apenas um estudante comum. Determinado, ele traça um plano. Primeiro, preciso descobrir quem está me seguindo. E quando eu souber, eu o matarei. Ryuk, ouvindo tudo, sorri e decide revelar algo interessante. Light, vou te contar algo incrível. Você sabe qual é a maior diferença entre um humano e um Shinigami? Intrigado, Light presta atenção. Um Shinigami precisa escrever nomes no Death Note porque, ao matar alguém, ele absorve o tempo de vida restante dessa pessoa. Ryuk explica. Por exemplo, se uma pessoa viveria até os 60 anos, mas eu escrever o nome dela e ela morrer aos 40, os 20 anos restantes são adicionados à minha vida. É por isso que os Shinigamis escrevem nomes no Death Note. Ele continua. Por isso, mesmo que alguém atire em nós, não morreremos. Mas você, Light, pode escrever quantos nomes quiser. Sua vida nunca será prolongada. Isso só se aplica a um Shinigami. Light reflete. Então essa é a verdadeira natureza dos Shinigamis. Ryuk, animado, continua. Mas há outra diferença. Dessa vez, não é sobre aumentar a vida, mas sobre reduzi-la. Ele então faz uma revelação chocante. Sempre que um Shinigami olha para alguém, ele vê tanto o nome da pessoa quanto o tempo de vida restante. Isso acontece porque possuímos os olhos de Shinigami. Por exemplo, agora mesmo, estou vendo seu nome. E quantos anos você ainda tem? Light fica surpreso. Isso significa que você pode me dizer exatamente quanto tempo me resta? Ryuk sorri, mas provoca. Mesmo que minha boca seja grande, essa é uma informação que nunca vou te contar. Ele prossegue. Mas escute, Light. Existe uma maneira de você obter esses olhos. O Shinigami que deixou cair o Death Note no mundo humano pode oferecer os olhos de Shinigami ao portador do caderno. Light arregala os olhos. O quê? Ryuk continua. Mas para isso há um preço. O portador do Death Note precisa ceder metade de sua vida em troca. Light, ainda em choque, questiona. Metade da minha vida? Ryuk confirma. Exato. Se você ainda viveria mais 50 anos com os olhos de Shinigami, viveria apenas 25. Se tivesse um ano restante, viveria apenas 6 meses. Light começa a refletir sobre a proposta, mas logo percebe algo. E como você não está do meu lado, nem do lado de Ellie, isso significa que mesmo que saiba o nome do meu inimigo, você não vai me contar, certo? Ryuk apenas sorri, deixando Light ainda mais pensativo. Light, compreendendo a situação, comenta. Em outras palavras, não posso contar com a sua ajuda. É isso que está dizendo, certo? Ryuk confirma com um sorriso sinistro. Exatamente. De qualquer forma, meu dever é apenas explicar as regras. Então, repito. Se me der metade da sua vida, eu te darei os olhos de Shinigami. Light ri suavemente, pensativo sobre a proposta. Se eu aceitar, vou saber o nome de qualquer pessoa apenas olhando para ela. Usar o Death Note se tornaria muito mais fácil. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!